Olá, muito boa tarde. A atividade de política tem na doutrina social da Igreja uma referência essencial, onde o serviço do bem comum emerge como critério fundamental. Esse critério é o ponto de partida para o comentário semanal de Graça Franco, com quem falaremos depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade, e começando pela Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A chuva que caía na Praça de São Pedro não intimidou as 15 mil pessoas que participaram esta quarta-feira na audiência geral com o Papa Francisco, que deu continuidade ao ciclo de aprofundamento sobre a oração do Pai Nosso. Lembrou que, nessa oração, se pedimos o pão, também pedimos o perdão. Para o Papa, ambos são bens de primeira necessidade para a condição humana, onde por vezes as faltas até podem passar despercebidas. L'atteggiamento più pericoloso di ogni vita cristiana qual è? Lo sapete qual è? È l'orgoglio. Questo è l'atteggiamento più pericoloso di ogni vita cristiana. L'orgoglio. E la gente che si sente perfetta, la gente che critica gli altri è gente orgogliosa. Nessuno di noi è perfetto, nessuno. Francisco afirmou que há perguntas que não têm nem terão respostas, acrescentando que são as pessoas que fazem distinções entre si e não Deus. O Papa falava aos professores e alunos do Colégio São Carlos, de Milão, que recebeu em audiência por ocasião dos seus 150 anos. Um encontro em que os alunos fizeram perguntas e questionaram o porquê de haver pessoas menos favorecidas. Será que Deus tem preferências? Noi siamo artefici delle differenze. E anche differenze di dolore, differenze di povertà. Perché oggi nel mondo ci sono tanti bambini, restiamo nei bambini, perché ci sono tanti bambini affamati? Perché? Perché Dio fa questa differenza? No, lo fa questo sistema economico ingiusto dove ogni giorno ci sono più meno ricchi ma con tanti soldi e più tanti poveri senza nulla. E o Papa também sabe a resposta que explica o porquê de tantos conflitos armados no mundo. E perché, padre, ci sono tante guerre? Nello Yemen, pensiamo, o nella Siria, o nell'Afghanistan, sei paesi di guerre, ma perché? Se loro non avessero le armi, non facessero la guerra. Ma perché fanno la guerra? Perché noi, la ricca Europa, l'America, vende le armi per ammazzare i bambini, per ammazzare la gente. Siamo noi a fare le differenze. O Colégio São Carlos, em Milão, é uma escola particular fundada em 1869 que conta hoje com 1950 alunos de todas as idades e 220 professores. Um dos seus alunos brilhantes foi Achille Ratti, futuro Papa Pio XI. No domingo, o Papa aproveitou a oração mariana do Ângelus para apelar aos crentes que devem rejeitar o legalismo e evitar as pedras da condenação sobre os outros, como ensinou Jesus Cristo. A partir do episódio dos Evangelhos, no qual Jesus é confrontado sobre a legitimidade de apedrejar uma mulher apanhada em adultério, como previa a lei judaica, o Papa lembrou que Cristo apelou à consciência de quem o questionava, para que compreendessem a sua condição de homens pecadores, que não podem arrogar-se o direito de vida ou de morte sobre um seu semelhante. Questa scena invita anche a ciascuno di noi
a prendere coscienza che siamo peccatori e a lasciar cadere dalle nostre mani le pietre della denigrazione, della condanna, del chiacchiericcio che a volte vorremmo scagliare contro gli altri. Quando noi parliamo degli altri, buttiamo delle pietre, siamo come questi. Francisco lembrou que o ensinamento de Jesus abriu um caminho novo de misericórdia para que todos os que pedirem perdão possam começar uma história renovada, numa vida nova, bela, livre do pecado e generosa. Na tarde de domingo, o Papa visitou a paróquia de São Júlio, em Roma. Num encontro com a comunidade cristã, Francisco falou de dúvidas e sublinhou que estas são parte da vida da fé e que é preciso rezar nesses momentos. Ne ho avuto tanti dubbi, tanti. Davanti alle calamità, ma anche davanti alle cose che mi erano successe nella mia vita, no? Tanti. Come sono riuscito a uscire? Io credo che non sono uscito da solo. No? Non si può mai uscire da solo da un dubbio. Ci vuole la compagnia di qualcuno o qualcuna che ti aiuti a andare avanti. Uma situação que, segundo o Papa, não se ultrapassa sozinho e admitiu que há momentos de raiva que podem ser um modo de rezar, mesmo quando as pessoas se afastam da oração. Arrabbiarsi con Gesù è un modo di pregare pure e dirle a Gesù: ma guarda questo, io mi arrabbio. A Gesù piace vedere la verità del nostro cuore. Non fare finta davanti a Gesù. Sempre davanti a Gesù dire le cose come tu le senti. Io ho questo dubbio e non ci credo, io questo e quell'altro. Parlare così. Questa è una bella preghiera. E para este mês, através do vídeo da sua rede mundial de oração, Francisco pede orações pelos médicos e equipas humanitárias em zonas de guerra. La presencia de los médicos, de los enfermeros y del resto del personal sanitario en las zonas devastadas por los conflictos es un signo de esperanza. Son personas sabias, valientes, buenas, que siguiendo su vocación trabajan en condiciones extremadamente peligrosas. Recemos por los médicos y el personal humanitario presente en zonas de guerra, que arriesgan su propia vida para salvar la vida de los otros. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Dom Manuel Linda é bispo da Diocese do Porto há um ano. Há um ano no Porto, Dom Manuel Linda diz que um bispo não pode estar fechado nem andar sempre na rua. Sinto-me um bispo que tem de considerar as duas dimensões. Se andar sempre na rua é muito simpático para com as pessoas, mas não se governa. Acredite que não se governa. Se estiver sempre no gabinete, pode ser também um executivo, mas não é um pastor. Portanto, há alturas que é preciso uma coisa e há alturas que é preciso outra. Há exemplos de santidade na Diocese, são processos de canonização que estão bem encaminhados. Sobre o Padre Américo, quanto eu saiba, temos boas notícias brevemente. Quanto ao Dom António Barroso, também segue em velocidade de cruzeiro, embora agora esperamos que ele faça a parte dele, que é o milagre. Vamos todos rezar muito ao Dom António Barroso. Quanto à Sílvia Cardoso, estive já em Roma, na Congregação da Causa dos Santos, portanto também está relativamente adiantada, embora, talvez dos três, aquela que está um bocadinho mais atrasada. O turismo marca hoje a cidade do Porto, mas com ele, segundo o Bispo, vem o bem e o mal. Aqui neste centro histórico do Porto temos a lidar com um fenómeno muito típico, que gera depois subfenómenos. Por exemplo, é o fenómeno do turismo.
O fenómeno do turismo não é isolado. Ele gera, por exemplo, o problema de sem-abrigo, porque os sem-abrigos sabem que aqui que podem ter uma certa fonte de rendimento e atraem-se muito a esta zona. Gera o problema também, problemas morais, como até inclusivamente a toxicodependência e tantos outros. Enfim, é esta avaliação que estamos a fazer. Dom Manuel Linda sublinha também o trabalho com a pastoral familiar. E no primeiro ano à frente da Diocese, Dom Manuel Linda sente-se um bispo querido e apoiado. Sinto que, por amabilidade do povo, que sou querido e apoiado, e às vezes até me batem as palmas. Não é tanto por mim, mas é pelo povo. A amabilidade e a vantagem não estão da minha parte, está da parte das pessoas. Acompanhe estas e outras notícias no portal da Agência Eclésia, que atualizamos permanentemente. Falamos-lhe agora sobre verdade, transparência e serviço do bem comum na política, com Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Cumprimento. Boa tarde, Graça. Obrigado por estares neste programa para o comentário semanal que aqui mantemos. Hoje sobre a atividade política, e pedi o comentário a partir de uma afirmação do Papa Francisco, onde ele diz que a política é uma atividade nobre, é preciso revalorizá-la, exercendo a convocação e uma dedicação que exige testemunho e martírio, ou seja, morrer pelo bem comum. Bom, não é preciso tanto, ou seja, eu acho que o Papa Francisco é evidente que coloca a fasquia quando é preciso um martírio e, em algum caso, será necessário o martírio. Mas, nos casos mais normais, exige, sobretudo, ter uma noção clara do que é o bem comum e do que é a necessidade, no fundo, da transparência e da honestidade, dois conceitos que são muito desenvolvidos na doutrina social da Igreja, como base da confiança sem a qual a vida em comunidade não pode existir, ou se torna, no dizer do próprio compêndio, insuportável. Ou seja, é preciso que os políticos, designadamente, deem exemplo. Ou seja, não há vida democrática, não há confiança no exercício do poder se não houver, por parte do poder, de quem o exerce, este padrão de honestidade e transparência. E como é que se vai fazendo esse escrutínio por parte dos cidadãos? Olha, eu acho que o escrutínio está a ser feito, ou seja, o escrutínio está, aliás, a ser tão feito que os cidadãos, neste momento, tendem a desconfiar. Ou seja... a abstenção é disso um sinal, não é? Exatamente. A abstenção é disso um sinal e aquilo que são os movimentos inorgânicos, ou chamados inorgânicos, que contestam em bloco, digamos, o sistema, e o sistema muitas vezes é o sistema democrático, porque a contestação do sistema antidemocrático faz parte do bem comum, não é? Portanto, mas quando se contesta inorganicamente o sistema democrático, muitas vezes na raiz disso está uma desconfiança por falta de transparência. Ou seja, há qualquer coisa que o São Tomás dizia, que em relação ao conceito de justiça, ele não se resume à lei. Ou seja, há na base da justiça um conceito anterior que é exatamente esse conceito de bem geral, de bem comum, algo que está na consciência dos homens, independentemente, que depois se vai traduzir em lei, independentemente daquilo que está legislado, porque às vezes a lei nem sequer é justa. Por isso, quando nós neste momento, em Portugal, estamos a debater se devemos ou não legislar sobre coisas de bom senso, é um sintoma grave, não só da falta de transparência, como também da falta de noção de bem comum. Ou seja, quando nós estamos enredados numa discussão, e estamos na própria Comissão de Transparência, que aliás tem agido com grande opacidade e cujos objetivos eram muito básicos, era, por exemplo, estabelecer as incompatibilidades entre a vida de um deputado dentro e fora do Parlamento. Isso chega, por exemplo, à conclusão que um advogado não pode simultaneamente ser legislador e, digamos, litigador contra o Estado, mas pode pertencer
a uma sociedade para a qual ele trabalha, mas que está envolvida exatamente nesse contencioso contra o Estado, digamos que está a legislar pelo mínimo, não é? Quer dizer, isto era do mais elementar bom senso, que pelo menos, se pertence à sociedade, pedisse escusa nesses processos, não é? Portanto, e quando estamos a legislar sobre o bom senso, normalmente falta-nos bom senso. Isso é um grande perigo, de facto. Podemos encontrar aqui boas inspirações na doutrina social da Igreja para esse bom senso, para o conceito de transparência e verdade, que são os que estão mais em cima da mesa? Não, eu acho que na doutrina social da Igreja seguramente, mas o que seria bom é que aquilo que a Igreja tem a dizer nesta matéria também fosse partilhado por toda a comunidade. Ou seja, também há uma ética republicana que não se resume ao que vem na lei. Vou dar só um exemplo, não é? Portanto, se nós quisermos dizer que para vencer o nepotismo, ou amiguismo, ou compadrio, num governo não podem estar dois irmãos, o que é que estamos a fazer? Uma grande tontice. Porque se o governo fosse do Bloco de Esquerda e de repente estivesse a ministra Mariana Mortágua e a ministra Joana Mortágua, dada a escassez de quadros do Bloco de Esquerda, seria normalíssimo e o mérito das duas não seria contestável. Ou seja, não é uma questão de legislar sobre coisas que nos diz o bom senso, não é? Que no caso de por mérito chegar lá, ninguém deve ser prejudicado por ser irmão de alguém, não é? Nós não escolhemos os irmãos, escolhemos os amigos, não é? Portanto, o problema não está nos irmãos, o problema está nos amigos, ou seja, está naqueles que nós escolhemos e que podem ou não ser escolhidos em função de algo que não é o bem comum. Ou seja, que é o bem próprio, é o bem do meu pequeno grupo, é um benzinho, não é? Que não tem nada a ver com a noção do Papa Francisco. Isto não nos leva necessariamente a partilhar o martírio, que em alguns casos e em alguns países provavelmente tem que ir até esse ponto. A resistir a um tirano, por exemplo, dando a própria vida. Mas no geral dos casos é só agir com honestidade e transparência. Aquilo que, no fundo, Jesus nos diz, não é? Que o teu falar seja sim, sim, não, não. Não é? Se as perguntas difíceis feitas aos políticos podem responder com sim ou não, privilegiou, não privilegiou. Foi por mérito, não foi por mérito. Houve concurso, não houve concurso. Normalmente significa que houve transparência. Quando a explicação remete para uma série de coisas, eu juro que não houve aqui não sei o quê, eu tenho meios de provar que não houve aqui outra coisa qualquer, não é? Normalmente foste desse sim, sim, não, não, e há qualquer coisa por trás. Há estas letras miudinhas num contrato que exatamente, que são aquelas, exatamente. Voltando a esse conceito de bem comum, que atualização é necessário fazer do conceito no exercício da atividade política? Ele vai estando cada vez mais esquecido por quem tem o poder, quem tem o dever de o exercer. Eu acho que vai estando cada vez mais esquecido. E a prova é que aquilo a que... Ao contrário do que muitos comentadores dizem, eu não estou convencida que a sociedade hoje seja mais sensível àquilo que é a violação do bem comum. Eu acho que, pelo contrário, a sociedade portuguesa tem que dar um grande salto, mas um enorme salto, porque se generalizou, não digo só a corrupção, mas aquilo que é a corruptela. Ou seja, aquilo que corrupção. É a pequeníssima corrupção. Aquilo que é considerar normal que, dado que eu tenho o número de telefone do médico, eu posso marcar uma consulta e passar à frente de toda a gente que está na fila e ter uma consulta no dia em que aquela velhinha que foi para o consultório às 5 da manhã para tirar uma senha, não é? E não conseguiu. A médica, porque faz esse pequeno favor, e nenhum de nós, nem tu nem eu, provavelmente, sentimos que com esse telefonema e com sermos atendidos, cometemos nenhum crime. E isto está tão generalizado
Também não vale a pena que as pessoas lá em casa fiquem com problemas de consciência se fizeram isso, não é? Pronto, se calhar não havia nenhuma velhinha na fila e provavelmente... para a situação. Exatamente, estamos a ir caricaturando, não é? Mas há muitas outras pequenas coisas com as quais todos nós compactuamos. E muitas vezes dizemos isto passa. Exato, e são pequeninas. Em pé de igualdade, não é? Como se costuma dizer, estavam em pé de igualdade, escolhe-se o amigo. Não. Em pé de igualdade deve-se escolher o que não é amigo. Precisamente para que não haja este tipo de dúvida e para que não se quebre a confiança, exceto se o cargo for de mera confiança. Ou seja, se for de mera confiança, aí então pronto, escolhe-se aquele em que temos maior confiança. E eu acho que é tudo aquilo que são as pequeníssimas coisas, um presente dado para agradecer um pequeno favor, e já se sabe que vem aí mais um favor, é este tipo de atuação que vem em crescendo na nossa sociedade, não vem a decrescer na nossa sociedade. E acho que é contra isso que a doutrina social da Igreja, que todos os escritos do Papa Francisco nos vêm alertando imenso, ou seja, dizendo que isto não pode acontecer. Ou seja, devemos sim privilegiar alguém? Devemos. Quem? Os mais fracos. Os que têm menos poder de influência. Fica esse desafio para quem é político por profissão e para todos os cidadãos, porque afinal de contas afeta a todos. Graça, obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, neste comentário semanal, hoje sobre a verdade e transparência na sociedade e também na atividade política. Mais logo, siga a nossa emissão no programa Eclésia na Antena 1, com hora prevista de emissão de segunda à sexta-feira, às 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.